Então, galera, agora nós vamos falar das chamadas depressões, né? Então, o que seriam essas depressões? Outra estrutura geológica que existe no mundo, e nós estamos falando prioritariamente do território brasileiro. Essas depressões, elas são áreas mais rebaixadas, lembra que nós falamos aqui no vídeo anterior? Planaltos, estruturas geológicas com mais de 300 metros de altitude, né? Ou seja, de altura. Planícies, até 100 metros de altitude. As depressões. O que são essas depressões? Essas depressões são esses intervalos. E o que são esses intervalos? Presta bem atenção. Nós temos no Planalto e nas planícies, né, áreas rebaixadas, são áreas inclinadas, né? As depressões, elas são áreas inclinadas, que são áreas que estão exatamente aqui, ó, entre um tipo de relevo e o outro tipo de relevo. Por exemplo, posso ter um planalto aqui, uma região plana e alta, né? Olha só, ela vai seguir no plano e alto e de repente ela tem uma decaída e ela volta a subir, tá? Essa região aqui, ó, entre o planalto, essa parte rebaixada e que daqui a pouco volta sendo mais alta ou sendo plana, essa área rebaixada aqui nós chamamos de depressões, tá? E dentro das depressões nós temos dois tipos de depressões, tá? Falando geologicamente, nós temos as chamadas depressões relativas. O que são as depressões relativas? Primeiro tipo de depressão, né? A depressão que você fica, ai, que saudade do Davi, nossa, ele é demais. Não, nessa depressão não, tá? Eu sei que vocês estão sentindo, mas eu tô brincando. Humildade acima de tudo. Vamos lá então. Essa depressão relativa, galera, são aquelas depressões que estão rebaixadas em relação a algum tipo de relevo, seja ele planalto, seja uma rebaixada em relação a um planalto ou a uma planície, mas ela ainda está acima do nível do mar. O que significa isso? Eu posso ter um ponto mais baixo do que um planalto, de menor altitude aqui, ó, entre um planalto e a sua continuação. Eu posso ter um ponto mais baixo do que uma planície e a sua continuação, tá? Mas ela ainda está acima do nível do mar, porque o mar ele está assim, ó, planalto, planície, as depressões entre os planaltos e entre as planícies, né? E abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta. Essa depressão absoluta, ela é o quê? Abaixo do nível do mar, constitui lá um relevo marinho. Quando você entra no mar, no oceano, você tem uma estrutura geológica, né? Ali continua a estrutura geológica. Essa depressão abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta, porque está abaixo do nível do mar. Depressão relativa é aquela que são mais baixas do que o seu entorno, elas são áreas mais baixas do que o entorno geológico, do que a estrutura geológica que ela está inserida, mas ela ainda está acima do nível do mar. Perfeito? Então, vamos levar isso aí para a ideia, né? O conceito de relevo, né, constitui as formas da superfície da Terra. Vamos entender os conceitos de planaltos, planícies e depressões. E a subdivisão aí das depressões. As depressões relativas e as depressões absolutas. Depressões relativas, aquelas que não estão abaixo do nível do mar ainda. São áreas mais baixas do que seu entorno, mas não estão abaixo do nível do mar. As depressões absolutas, aquelas que estão abaixo do nível do mar. Ou seja, o relevo submarino. Beleza? Falou!